Olá! Antes de mais nada, eu queria dizer que é um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre racismo ambiental nesse convite da Renata. Eu queria começar contando uma história que para mim é paradigmática. Há um tempinho atrás, eu estive em Salvador fazendo uma palestra sobre racismo ambiental para movimentos sociais, academia, povos indígenas e quilombolas. Na discussão final, um quilombola de São Francisco do Paraguaçu, chamado Crispim, disse uma coisa que me marcou profundamente. Eu sabia que sofria disso, só não sabia que tinha esse nome. A verdade é que o Crispim sabia muitíssimo bem do que ele estava falando, e nós também. E ele conhecia isso na pele através de violências diversas, tentativas de expulsão, ameaças inclusive à própria vida. Eu desconfio pelo nome desse curso que talvez dentre vocês haja também gente que já tenha entrado em contato com o racismo ambiental na sua própria vida. Mas vamos conversar um pouquinho mais a respeito. A gente pode definir racismo ambiental como injustiças sociais e ambientais praticadas contra grupos étnicos vulnerabilizados e contra outras comunidades igualmente discriminadas por sua raça, origem ou cor. Nós estamos falando então das injustiças que sofrem povos indígenas, quilombolas, integrantes de comunidades tradicionais diversas, como os pescadores artesanais, ribeirinhos, camponeses, geraizeiros, extrativistas, entre outros, e também comunidades negras das cidades que moram nas favelas e nas periferias urbanas. O termo vulnerabilizados não é usado por acaso nessa nossa definição. É importante a gente deixar claro que não se trata de grupos vulneráveis, como querem alguns, mas sim de comunidades que foram tornadas vulneráveis em função de interesses econômicos de pessoas, grupos ou governos. A primeira e principal causa do racismo ambiental é o modelo de desenvolvimento hegemônico, no qual o capital ocupa lugar central, acima inclusive dos direitos humanos. Em nome de um mercado que é tratado e citado como se fosse um Deus onipresente, essas comunidades são literalmente varridas do mapa muitas vezes. No lugar delas e da natureza da qual elas vivem, passamos então a ter os desertos de monocultivos envenenados por agrotóxicos, pastos intermináveis nos quais os bois têm mais direitos que seres humanos, desastres minerários, dos quais Mariana é apenas um exemplo parcial, apesar de toda a divulgação que teve. A essa lista nós podemos ainda acrescentar grandes obras governamentais, de Belo Monte as ameaças que pairam sobre o Tapajós, ou Madeira, que vocês conhecem bem. Assim como os investimentos logísticos que rasgam o país de norte a sul para exportar as nossas riquezas. Isso tudo sem esquecermos também as diversas faces da especulação que expulsa as populações de seus locais de vida e de moradia nas cidades, abrindo espaço para o vampirismo do capital imobiliário. A verdade é que o território está cada vez mais em disputa no nosso país. E nessa guerra, o capital utiliza inclusive técnicas coloniais, uma das quais é seu instrumento principal, o racismo. Ele está presente nos menores detalhes da nossa própria concepção de mundo, inclusive naturalizando as desigualdades. E é através do racismo ambiental, acima de tudo, que o capital atua junto a essas diferentes comunidades, muitas vezes usando-as inclusive como agentes de sua própria destruição. Eu queria citar um exemplo dos Guarani Kaiowá de Mato Grosso do Sul, que tiveram suas terras loteadas, cercadas e ocupadas por fazendas, plantações e até mesmo pequenas cidades. Ao longo das décadas, eles foram se vendo obrigados a desmatar as suas próprias florestas e a trabalhar como peões semi-escravizados como alternativa única para permanecerem junto aos seus espaços sagrados.
esse estado de coisas não mudou, nem lá, nem em outras regiões. Eu não vou falar, inclusive, sobre Rondônia e as injustiças da distribuição de terras. Corumbiara é ainda uma chaga para todas as pessoas que se preocupam com os direitos humanos e a violência dos conflitos envolvendo o campesinato neste país. Eu coordeno um projeto chamado Mapa de Conflitos envolvendo injustiça ambiental e saúde no Brasil. Ele espelha claramente como o racismo ambiental acontece tanto na área rural, principalmente, como na área urbana. E Rondônia está presente nele. Está presente com diversos municípios, de Vilhena a Alto Paraíso, de Ariquemes a Costa Marques e Agi Paraná, mostrando as lutas dos diferentes povos do campo, indígenas, sem terra, quilombolas, ribeirinho, tantos outros. Realidades que com certeza vocês conhecem melhor que as nossas pesquisas. E aí eu gostaria inclusive de pedir que colaborassem conosco, denunciando e nos ajudando a completar muitas dessas informações. Tudo isso é parte do nosso dia a dia e é encarado por muitos como algo natural, quando deveria aviltar mesmo o nosso sentimento de humanidade. Afinal, é do direito à própria vida que estamos falando em grande parte desses casos. Nem sempre a vida termina pela bala dos jagunços. Às vezes, como nos mostram as estatísticas dos suicídios de adolescentes indígenas, o que mais mata é a desesperança, no campo ou na cidade. Qual a nossa parte, afinal, em tudo isso? Eduardo Galeano escreveu: a vida consiste em escolher entre indignos e indignados. Eu sempre estive com os indignados. Esse é um posicionamento que cabe a cada ser humano e que faz toda a diferença para quem sofre as consequências do racismo ambiental. Mas também faz toda a diferença para nós que o estudamos de certa forma à distância. Afinal, essa é uma escolha que permite, ou não, que possamos nos olhar no espelho, sem vergonha de fazê-lo. Muito obrigado a vocês pela atenção.